Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis, onde hoje aqui nós estamos reunidos um dia especial, dia de Francisco de Assis, 4 de outubro, é o dia dedicado para homenagear esse grande espírito que nós escolhemos para ser o patrono espiritual da nossa casa. Esse espírito que nós temos tanta afinidade, esse espírito que nos acompanha, que nos auxilia e que vem nos amparando durante esses 9 anos do Lar Francisco de Assis. E hoje, a convite da casa, a Dora aceitou o nosso convite, está aqui esse coração franciscano, que é a nossa querida Dora, do Café com o Evangelho, que está lá todas as manhãs, às 7 horas da manhã, e que ama os animais, está aqui hoje para falar os animais, nossos irmãos. Por que esse tema? Porque Francisco de Assis é protetor dos animais, e Francisco se referia aos animais como nossos irmãos menores. E Dora sempre foi uma defensora dos animais. Dora tinha a página, acho que a página ainda do Salim, dos seus gatinhos. Então, a convite nosso, Dora está aqui hoje. Dora, seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. E hoje a gente pede desculpa a vocês por estarmos iniciando só agora, sem a nossa ambientação, porque hoje também foi um dia muito especial, além de ser dia de Francisco de Assis, mas hoje nós realizamos a cerimônia para oficializar a união do nosso querido companheiro Vitor e Charlene. E a gente estava há pouco lá fazendo a cerimônia, e eles foram viajar a lua de mel, e por isso nós chegamos aqui sem a ambientação. E eu queria pedir a permissão de vocês para também dedicar essa corrente do bem a esse casal querido, ao Vitor e a Charlene, que escolheram mesmo em período de pandemia, mas fizeram uma cerimônia muito íntima, muito reservada, mas que escolheram casar no dia de Francisco de Assis, porque foi através de Francisco que essas duas almas se encontraram nessa existência. Então, eu peço permissão de vocês para dedicar as vibrações dessa corrente do bem para esse casal. E sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sexta-feira a gente não conseguiu realizar a corrente do bem, porque houve um pico de energia geral, não tinha como voltar, mas nós já remarcamos a palestra de Toninha agora para o mês de outubro, se eu não me engano, dia 16. Então, aguarde, fica aqui conosco, que vocês vão acompanhar essa fala em breve da Toninha. Vamos então para a nossa prece. Peguem aquele copinho com água, que no final sempre a gente pede a espiritualidade para poder estar conosco, trazendo os remédios que tanto precisamos. Então vamos agora levar os nossos pensamentos e vamos entrar na sintonia de Francisco de Assis. Vamos pedir a esse companheiro, amigo, esse querido irmão, que muitas vezes nos segura pelas mãos, que nos conduz aos passos de Jesus, todas as vezes que recorremos a Ele, principalmente naqueles momentos em que estamos tão fragilizados. Querido irmão Francisco, que tanto nos ensina, que tanto nos dá o seu exemplo de apóstolo do Cristo. Aqui estamos na noite de hoje para mais um encontro virtual da Corrente do Bem. E rogamos a Ti as suas bênçãos para todos nós que aqui estamos reunidos, para todos os lares conectados nessa corrente de oração e vibração. E hoje, em especial, pedimos pelo nosso casal amigo, Vitor e Charlene, que hoje oficializaram a união nessa existência como casal. Que a trajetória seja linda, abençoada e fortalecida no amor.
Direcionamos essa vibração da corrente do bem a todos aqueles no qual trazemos em nossa mente, que precisam dessa vibração. Mas hoje, também em especial, vamos colocar aqui os nossos irmãos menores, os nossos animaizinhos de estimação, esses espíritos que tanto nos amam e que estão aqui conosco. Que eles possam ser abençoados durante toda a fala de hoje. Que enquanto aqui estivermos, espíritos amigos da Falange de Francisco, visite os nossos lares e trate cada um deles. E que a nossa companheira Dora, nossa querida irmã de coração e alma franciscana, seja um fiel instrumento nas mãos de Francisco, para trazer essa palavra a todos nós na noite de hoje. Fique conosco, Mestre Jesus, durante todo esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Dora, querida, pode desbloquear o seu microfone, a sua câmera, e seja bem-vinda à Corrente do Bem. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso, uma alegria inenarrável estar aqui mais uma vez no Lar Francisco. A casa fisicamente pode estar fechada, mas certamente se faz aberta através dessa corrente do bem que tem acontecido, né? Entrando dentro de todos os lares, penetrando a intimidade da nossa vivência e que a gente possa realmente abrir os nossos lares, os nossos corações, para que Jesus entre, né? Para que Francisco de Assis chegue de verdade. E aí, como fui apresentada, meu nome é Doralice, sou tarefeira da Casa Espírita Suave Caminho, aqui de Rio das Ostras, e não é a primeira vez que estou no Lar Francisco para tratar deste tema. Um tema que é muito caro ao meu coração, por diversas experiências já passadas, né, vivenciadas na minha vida. E nesse momento, nesse dia especialmente, em que a gente considera, né, o dia do padroeiro dos animais, e no momento, no contexto em que a gente vive, com o nosso meio ambiente assim, se sentindo tão desprotegido, a gente vai refletir junto, mais uma vez, sobre a nossa responsabilidade com tudo isso. Não só com os animais, mas com todo tipo de vida, com o planeta que a gente habita, né? Talvez eu não traga aqui nenhuma novidade para vocês, porque a gente não ensina espiritismo, né? A gente está aprendendo sempre. E como já não é a primeira vez que eu venho falar sobre esse tema no lar, muito provavelmente o que eu vou falar aqui pode soar repetitivo. Mas, como eu conversando com o Diogo um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, ele disse, olha, se a gente for ler 2, 3 vezes o Evangelho, a cada nova leitura é uma nova percepção. Então, eu acredito que talvez a gente vá falar do mesmo assunto, mas que possa tocar cada vez mais, né? E diferente, para que a gente saia do ouvir para o refletir e então para o agir na mudança, né? Então vamos começar esse assunto e descobrir por que os animais são nossos irmãos, né, Dora? Poxa, se às vezes a gente tem dificuldade de ver um outro ser humano como irmão, como é que a gente vai encarar os animais nessa família universal? E aí eu vou me remeter à pergunta 27 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona se há, então, 2 elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. Para quem não conhece a literatura espírita, o Livro dos Espíritos é um dos livros, né, de Kardec, da codificação espírita, que muito nos esclarece quanto à filosofia, quanto à ciência, quanto à moral espírita.
e eu vou citá-lo bastante hoje aqui. Quando Kardec, então, pergunta sobre esses elementos gerais do universo e reduz, né, a essas duas palavrinhas, então são eles, a matéria e o espírito, ele obtém a seguinte resposta, que sim, e acima de tudo Deus, Criador, Pai de todas as coisas. E aí ele nos diz que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Então vamos imaginar aqui como se a gente tivesse um triângulo, né? Acima Deus, o Espírito e a matéria. E eu me recordo da Teresinha, que era uma expositora espírita, que dizia assim, olha, tudo no universo que não é matéria é espírito, né? E é basicamente disso que a gente forma, interligando, né, esse princípio espiritual e a matéria através do fluido cósmico universal. Mas aí já é outro assunto, para eu não confundir a cabeça de vocês, porque pode ser que muitos aqui ainda não tenham, né, um conhecimento espírita. Eu não vim para confundir, vim para a gente refletir junto e trazer algum conhecimento da doutrina espírita para começar a embasar a nossa reflexão. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 23, né, um pouquinho antes dessa 27, ele pergunta, mas o que é espírito? E os espíritos respondem, o espírito é o princípio inteligente do universo. E é importante a gente ir buscando nas palavras o seu significado, porque conforme as palavras vão sendo descritas, a gente vai interpretando essas mensagens, essas respostas que a espiritualidade nos deu. Há um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que também é um livro de Kardec, e que veio um cadinho antes do Livro dos Médiuns, né? E nesse livro tem um capítulo que trata do vocabulário espírita, em que ele dá algumas explicações para as palavras comumente utilizadas. Todos esses livros da codificação, tanto o Livro dos Espíritos, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas e outras obras de Kardec, Revista Espírita, a gente pode encontrar numa ferramenta que chama Kardecpedia. Então, se você ainda não conhece, Kardecpedia ele tem um site, né, kardecpedia.com, e tem um aplicativo também. Então, a gente tem tudo isso ali, essa ferramenta maravilhosa de pesquisa e conhecimento, agora, né, nas nossas mãos, através da internet. Então, fica a dica aí para quem ainda não conhece, né? E aí, voltando, nesse vocabulário espírita, tem a descrição do que vem a ser inteligência, que é descrito da seguinte maneira. Inteligência é a faculdade de conceber, de compreender e de raciocinar. Então, quando ele diz que o espírito é o princípio inteligente do universo, ele tem como inteligente o ser capaz de fazer isso. Conceber, compreender e raciocinar. Agora, o interessante é que numa notinha, ali mesmo no vocabulário espírita, quando ele trata de inteligência, ele ali coloca a seguinte observação. Seria injusto recusar aos animais uma espécie de inteligência e crer que eles apenas sigam maquinalmente o cego impulso do instinto. Então, ele já deixa ali, né, uma sementinha para a gente começar a pensar que também fazem parte, né, desse rol dos seres inteligentes, do princípio inteligente, né, os nossos irmãos animais. E ali mesmo, no vocabulário espírita, ele faz a distinção do que é esse instinto. E ele diz que o instinto é uma espécie de inteligência rudimentar que dirige os seres vivos em suas ações, malgrado sua vontade e no interesse de sua conservação. A doutora Irvênia Prada é uma médica veterinária, doutora em neurofisiologia, muito renomada no meio espírita, não só pelo seu conhecimento espírita, mas por falar com propriedade do assunto, né, dos animais, uma vez que ela também ali, de forma profissional, né, realiza os estudos acerca dessa temática. Então, ela nos explica em diversas das suas palestras, os seus seminários, que o instinto é como se fosse a caixinha preta do ser. Ali no instinto,
Você vai guardando tudo que você aprende. Desde a época em que você era bem simples, né? As criaturas mais simples. Então, a célula, quando ela realiza fagocitose, quando ela se defende de alguma influência externa, todas essas informações, no interesse de sua conservação, elas vão sendo guardadas. Não é uma inteligência raciocinada, mas são mecanismos que o ser vai desenvolvendo e que vai sendo guardadinho ali, naquela caixinha preta, né, do ser, que nós também temos, para que ele se utilize daquilo em alguns momentos. Nos animais, eles são muito movidos ainda por esses instintos, mas esses instintos já são uma espécie de inteligência rudimentar, como bem aqui nos coloca explicando, né? Esse vocabulário espírita. E aí, vamos voltar lá para o Livro dos Espíritos na pergunta 604. 604A. Kardec questiona muito bem assim. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Kardec, né? Nosso querido Kardec, que ontem, dia 3 de outubro, nós lembramos tanto dele, né? Que foi o dia do seu nascimento. E aí foi tão falado dessa figura inteligentíssima que codificou a doutrina, né? Pesquisador, indagador. E ele lá atrás já queria encontrar um ponto de contato entre a alma dos animais e a dos homens. E ele perguntou se essa inteligência é uma propriedade comum, né? E aí os espíritos responderam que sim, é, porém os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Como assim, Dora? Bom, o ser vai se utilizando da matéria, o ser espiritual, né? O princípio espiritual, o princípio inteligente da criação, vai se utilizando da matéria para evoluir e utiliza-se até o termo intelectualizar a matéria, né? Então, a própria doutora Irvênia tem diversos estudos explicando isso, até da forma fisiológica mesmo para nosso entendimento, de como que os organismos vão se desenvolvendo através da evolução das espécies e como que a estrutura cerebral, né, vai sendo modificada. Então, os mamíferos já têm uma espécie de estrutura, os mamíferos mais adiantados, os vertebrados, ela vai diferenciando e vai mostrando para nós que o aparelho carnal, ele também vai se desenvolvendo para que aquele princípio que ali habita, né, independente da matéria, possa ir exercendo as suas características. E quanto mais desenvolvido o ser, mais ele começa a ter essa percepção do mundo em que ele habita. E o homem, né, no reino hominal, ele já consegue utilizar o seu raciocínio, a sua inteligência para lidar moralmente com a vida, para lidar com as questões que não são especificamente materiais. Ele já está ali num estágio em que ele pode se utilizar da sua inteligência para um crescimento além da matéria, né? Então é isso que ele coloca, que essa inteligência os animais também têm, mas em outra categoria e mais específicas, né, restritas para essa vida material. Vamos seguir. Na Revista Espírita, de julho de 1860, tem uma frasezinha que diz assim: ora sabei, os animais vivem e tudo que vive pensa. Não se pode, pois, viver sem pensar. Aí você vai dizer assim: Dora, mas os animais pensam? Não, não é possível. Você mesmo estava falando que o cérebro deles é diferente do nosso, como que eles pensam? Aí, meus amigos, a gente vai buscando nas obras complementares as respostas, né, para essas tantas indagações. E eu separei um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade. Vou fazer um parêntese para pedir desculpa por eu estar lendo tanto,
Mas é que é um assunto muito denso e eu precisei buscar uma bibliografia para embasar os meus argumentos, porque não sou eu que estou trazendo nenhuma novidade, né? Eu só fui compilando aquelas coisas, aquelas informações para dividir aqui essas reflexões. Então eu vou precisar ler um pouquinho, que não tinha como eu decorar tudo, mas vou tentar fazer de uma forma mais leve para não ser maçante me ouvir. Então vamos lá. No Mecanismos da Mediunidade, que é um livro lá da série André Luiz, a gente lê um trechinho escrito assim: o pensamento dos espíritos se manifesta nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, ou seja, os anjos, né? Através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, então, coisas que a gente ainda não consegue compreender, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, ou seja, nós, né? Os anjos são as ondas lá super ultra curtas. Nós, ali nas curtas, médias e longas, dependendo do nosso estágio evolutivo. Até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então, os nossos queridos amigos estão ensaiando esse pensamento. E olha que interessante, eu estava relendo um livro chamado Chico Xavier, O Amigo dos Animais. Não sei se vai aparecer espelhado para vocês, acho que vai. Tem um capítulo em que ele foi questionado por uma amiga se os animais sonham. Olha que interessante. E aí ele respondeu assim: sonham? Os animais também sonham, principalmente o cachorro, o gato e o macaco. O macaco sonha e fica na selva mesmo. Mas o cachorro e o gato, que são mais urbanos, saem do corpo como a gente. Andam pelas ruas, sobem nos telhados, latem e miam. Em Pedro Leopoldo, diversas vezes pude ver o espírito de Lorde, que é o cachorrinho dele, deixando o corpo. Ele aparecia lá no Luiz Gonzaga. A nossa vida aqui na Terra, incluindo a dos animais, não é nem 1/10 do que há no mundo espiritual. Nós todos iremos nos surpreender muito. Olha que informação interessante. E ele continua, mas eu não vou ler não, para vocês se interessarem em buscarem a leitura. Não é interessante isso, né? Essa informação de que os animais sonham? E aí você fica assim, caramba, então eles não pensam como nós, mas estão no ensaio desse pensamento. Lá no Livro dos Espíritos, olha, eu voltando, né, para esse livro, pergunta 597, Kardec segue questionando assim: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Ué, gente, os espíritos responderam que sim e que sobrevive o corpo, né? A gente sabe, tudo aquilo que não é matéria é espírito, né? Os animais têm o corpo material, mas tem aquilo ali que habita aquele corpo e que sim, sobrevive à morte. Mas eu achei interessante e grifei assim na pergunta a frase assim: uma certa liberdade de ação. Vou repetir a pergunta, presta atenção. Pois se os animais têm inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? O que é essa certa liberdade de ação? Vocês fazem uma ideia? Se não é o livre-arbítrio, né? Nas duas perguntas anteriores, 595, ele questiona se os animais têm livre-arbítrio para a prática dos seus atos. E os espíritos respondem, sabe o quê? Que os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. Ué, mas a nossa também. Nós também não temos um livre-arbítrio ilimitado, não é verdade? Como? Igual a criança, por exemplo. A criança que virá para você de manhã, agora não, porque a gente está na pandemia, mas na época que a gente estava levando nossos filhos para a escola, a criança vira e fala assim: não vou à aula hoje, quero ficar só vendo televisão. A criança tem um livre-arbítrio, mas tem limite, não é verdade? Assim somos nós também. Imagina se eu, tão imperfeita, que devo ter um perispírito grosseiro à beça,
vou querer sair à noite aí, deixar meu corpinho físico aqui dormindo e sair por aí entrando em lugares que são incompatíveis com a minha vibração. Não tem como, eu não tenho total liberdade. Então, assim como os animais, claro que numa escala muito maior, né? Nós temos o poder da escolha, nós sofremos as consequências das nossas escolhas, a lei de ação e reação, por conta da nossa capacidade já de fazer, de usar a nossa inteligência para a vida moral, conforme eu falei um pouquinho antes. Então, nosso livre-arbítrio é muito maior. Mas os animais já estão começando a ensaiar uma certa liberdade. Na pergunta 597A, ele pergunta assim: esse princípio que sobrevive ao corpo é uma alma semelhante à do homem? E aí os espíritos respondem: é também uma alma, se o quiseres. Isso depende do sentido e que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. É lógico, gente, porque a gente ainda está construindo, né? Os nossos amigos animais ainda estão no início do processo da caminhada evolutiva. Então, é um princípio espiritual, mas ainda não é aquele princípio espiritual que a gente chama de espírito com E maiúsculo, né? Que está já, como nós, no reino da humanidade, daqueles seres que sofrem as consequências de suas escolhas e que utilizam a inteligência para a vida moral. Ainda não estão nesse patamar, mas é também uma alma, né? E o que vem a ser alma? Lá no vocabulário espírita, o que está escrito lá? Alma. Alma espírita, ou simplesmente alma, é o ser imaterial, distinto e individual, unido ao corpo, que lhe serve de envoltório temporário. Então, por isso que eles dizem, né? Que sim, que ele sobrevive ao desencarne, né, do corpo. Na pergunta seguinte, 598, ele continua as indagações. A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Nessa, Kardec foi astuto, auspicioso. Os espíritos respondem: sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Vamos analisar a pergunta de novo? Vou ler de novo, hein? A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Vamos lá. Se conserva, a gente só conserva uma coisa que a gente já tem. Então, se ele está dizendo, se ele está perguntando se depois da morte os animais conservam a sua individualidade e a consciência de si mesmos, isso é porque ele está na mesma pergunta afirmando que, enquanto vivos, eles têm individualidade e consciência de si. Olha que interessante. O que é consciência? Consciência, está lá no dicionário normal, de português mesmo. Consciência é quando o ser percebe-se parte, né, de tudo que está em volta. Uma pessoa que tem consciência, uma pessoa consciente é aquela pessoa que está situada, percebe que está fazendo parte, né, de alguma coisa ali em volta. Ela tem consciência da sua existência. Então, ele está nos afirmando que os animais, aquele cachorrinho que está ali brincando, né, que está pulando na sala, aquele gatinho que está arranhando seu sofá, ele tem consciência da sua existência. Ele raciocina como nós. Ele pensa no que ele vai fazer amanhã, no que ele vai comer depois que ele acordar do soninho da tarde. Não, mas ele já tem algum instinto de percepção do mundo ao redor. E os espíritos nos dizem que ele mantém a sua individualidade, mas a consciência de si, não. A vida inteligente permanece em estado latente. Mas é lógico, se ele ainda não tem a inteligência para bem escolher, né, os seus atos, para decidir, para ter aquele livre-arbítrio que vá responder, né, que ter consequências sobre os seus atos, não faz muito sentido aquele animalzinho desencarnar e manter a consciência. Imagina, eu desencarnei porque aquele humano botou veneno
para eu comer. Então, também agora eu vou ficar aqui com raiva dele. Não faz o menor sentido isso, né? Então, ele não precisa disso. Inclusive, lá no livro dos médiuns, a gente tem uma informação, eu vou achar aqui depois, tem capítulo 25, item 283, pergunta 36ª. É uma pergunta que é feita lá no livro dos médiuns, em que tem a seguinte informação para a gente. Assim, no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Eles dizem lá que a grande maioria dos animais são imediatamente recolocados numa nova experiência na carne. Por quê? Quando ele diz isso, ele está nos dizendo o seguinte: o que são os espíritos errantes? O que é a erraticidade? A erraticidade é o intervalo, né, entre uma reencarnação e outra do espírito na fase de humanidade que ele passa, né, para que ele vá ter todo um amadurecimento, um aprendizado, para que ele possa se preparar para uma nova oportunidade na carne. Os animais, eles não têm ainda que arcar com as consequências de suas escolhas. Eles ainda não têm eles não sofrem essa lei de ação e reação. Então, eles não precisam, na erraticidade, passar esse tempo para programar uma nova reencarnação, salvo nos casos em que há necessidade. Porque a gente vê na literatura espírita que, em determinados casos, né, os animais são utilizados no mundo espiritual. Inclusive para adaptação. Tem um caso belíssimo que eu li recentemente de um animalzinho que foi utilizado para adaptação de uma criança que retornou à pátria espiritual, e o seu bichinho que estava lá foi primordial para aquele espírito se ambientar durante o tempo que ele precisou para se equilibrar de novo. Então, tudo é feito de acordo com uma necessidade, mas, em geral, eles não têm o que sofrer lá, não têm o que aprender, não tem umbral para os animais assim, né? Então, eles são recolocados em uma nova experiência carnal. Vamos seguir. Na Revista Espírita, de julho de 1860, a gente lê uma comunicação do espírito Charlotte, que diz assim: como homem, o animal tem aquilo a que chamais consciência, e que não é outra coisa senão a sensação da alma quando fez o bem ou o mal. Observai e vede se o animal não dá prova de consciência sempre relativamente ao homem. Credes que o cão não saiba quando fez o bem ou o mal? Se não o sentisse, não viveria. E agora você com certeza lembrou, né, daquele chinelo que você perdeu, com aquele cachorrinho que pegou o chinelo e cortou todo. E aquela roupa no varal que você estendeu e ele foi lá e catou tudo, não foi? Quem aqui não chegou um dia em casa aborrecido, triste, e o bichinho parece que sentia a sua energia, né? E foi para perto, e sem dizer uma palavra, ele parece que se conecta com a gente, não é isso? Se você estiver em casa, né, e você tem bichinho, e de repente você escuta assim um silêncio, ou você vai olhar e ele já está com aquela orelhinha baixa, né, aquela carinha assim, pode procurar que tem besteira, ou não tem. Eles sabem direitinho, né, quando eles estão fazendo alguma bobagem. Então a gente fica pensando, né, não são tão irracionais assim. Será que os animais são capazes de amar? Será? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 890, Kardec questiona-se: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Olha, ele colocou o amor materno no comparativo. Se é uma virtude ou se é um sentimento instintivo, já que o próprio Kardec diz que muitas vezes ele é comum aos homens e aos animais. E aí, a resposta: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. No homem, sobrevive mesmo a morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa
do que há no amor do animal. E aí eu acho muito interessante, porque a gente sabe, né, que a gente vivendo num mundo de provas e expiações, que a gente repete o tempo todo, a gente sabendo que o lar é uma oficina de aprendizado, e que na oficina você não vai levar nenhum carro bom, 0 quilômetro. Você vai levar aquele que está com arranhadinho, com o pneu meio torto, né? Então, o lar sendo uma oficina, nós todos que estamos reunidos nele, né, temos os nossos amassadinhos para consertarmos juntos ali. E muitas vezes, aquele instinto da mãe, quando vê aquela criatura pequenininha, ainda não é amor. Muitas vezes é um resquício desse instinto de proteção que a gente vem trazendo para que a gente cuide da prole e que comece a desenvolver ali os sentimentos. E a gente ultrapassa, né? Na humanidade, a gente ultrapassa esse instinto de proteção. Tanto que ela não cessa quando as necessidades materiais cessam. A dona tigresa, por exemplo, quando o tigrezinho lá pequenininho, né, ainda não sabe caçar, ela vem, caça e traz o alimento para ele. Mas quando o tigre já está grande, né, forte, ela vai olhar para ele e falar assim, meu filho, agora vai que o mundo é seu, não é verdade? Enquanto muitas vezes a mãe humana tá com o filho lá, né, aquele tigrão deitado no sofá, já podendo caçar o próprio alimento, mas qual que é a mãe que fala assim, ó, a porta da rua é a serventia da casa, pode caçar o próprio alimento? Tá mais difícil, né? Então, o homem, ele se utiliza dos instintos que ainda traz para começar a desenvolver o amor. E a natureza, né, a divindade é uma coisa tão perfeita que nos coloca novamente com aquelas criaturas que a gente precisa se reequilibrar, envolvidos nessa maravilhosa experiência da maternidade e da paternidade, que são um impulso para que a gente comece a melhorar os laços. Nem sempre, não é para toda mãe, não é para todo pai, não é para todo filho que isso ocorre às mil maravilhas. Né? Nós vemos situações, problemas familiares inúmeros, mas tudo é feito para que dê certo, né? Só que a gente, com as nossas escolhas, já com a inteligência voltada já para poder desenvolver a moralidade, às vezes a gente ainda se prende e dificulta, né, esse avanço. Vamos lá. Tem um livro que eu acho fantástico e que falo muito dele sobre essas coisas de parentalidade, né, de relação, da oficina do lar, que é do Alírio Cerqueira Filho, chamado Saúde das Relações Familiares. E ele diz assim, no primeiro capítulo, os animais que agem quase exclusivamente por instinto não têm aversão às suas crias. Apenas o ser humano, que tem maior consciência de si, pode chegar a tal nível de ódio a ponto de abandonar seus próprios filhos e outras crueldades. Os animais têm amor instintivo, ele pôs entre aspas, para proteger a cria, que é o protótipo do amor que será desenvolvido no futuro, quando alcançarem o reino hominal. O ser humano ama por escolha, pelo uso do livre-arbítrio. E os animais não. Os animais, eles não têm essas relações de causa e efeito que a gente tem, né? Para ter que vir aquela ninhada daqueles gatinhos que geram aqui, não, mas esse gatinho pai, com certeza em outra vida teve uma relação com esse gatinho filho. Não tem isso com eles, não tem. Conosco, não, aí já é diferente. A gente precisa desenvolver esse protótipo do amor. A gente precisa amar por escolha, a gente precisa escolher amar. O amor, ele é um sentimento, mas ele é sobretudo uma decisão. Não é assim, amei, né? O amor é uma construção. Pode ser que já tenha sido construído outrora, em outra vivência, mas se hoje a gente sente alguma ranhura com algum companheiro, algum irmão, algum conhecido, algum filho, algum pai, é a oportunidade da gente escolher amar.
né? Porque para nós, seres já humanos na humanidade, este amor precisa ser escolhido. A gente precisa decidir amar. Porque o nosso livre-arbítrio já nos faculta utilizar a inteligência para a vida moral. Vamos seguir. No mesmo livro, no capítulo 4, ele diz que criou-se também um mito de que o amor de mãe é sempre sublime, não tem nenhum que se iguale, como se isso fosse uma verdade para todas as mães. Isso nem no reino animal. Porque existe um pássaro chamado chupim que abandona seus ovos, né? E o tico-tico, ele adota esses ovinhos. Quando os passarinhos, os filhotinhos de chupim nascem ali, né, no ovinho, o tico-tico, a mamãe tico-tico, ela trata-os como se fossem seus, né? E a natureza vai nos ensinando sobre isso também. Porque os seres humanos, podendo exercitar o amor como escolha, algumas vezes fracassam. E aí a Lírio vem nos dizer nesse livro que a gente precisa pôr leveza nas nossas relações familiares e perceber quando a gente tem dificuldade com um ou com o outro. Porque se a gente não percebe essa dificuldade, a gente se engana. E a gente só vai escolher o amor quando a gente souber, né, se conhecer e conhecer aquela relação que a gente está tendo. Na Terra, o amor ainda se mistura ao egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo. Essa frase é do Emmanuel. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a gente lê assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos, vejam vocês, são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, começa pelo instinto. Não começa de uma forma natural, nem de uma forma racional, no sentido de escolha. Nós somos convidados a exercitar isso pelo instinto. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, porque não é assim, virou a chave para a humanidade, né? E a gente, pum, já está totalmente livre dos instintos. Não, mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Dá para você meditar horas a fio só nessa passagem do Evangelho, né? Feliz daquele que ama, porque não conhece as angústias da alma e nem do corpo. E aí, meus amigos, eu pergunto, a gente estuda as leis divinas e a mensagem libertadora de Jesus. Nessa pandemia, então, temos estudado diariamente. Sabemos realmente a importância do amor no nosso processo evolutivo? No nosso processo evolutivo, que eu digo, não só aqui, no processo evolutivo do planeta, a gente já percebeu qual a importância do amor? Qual a importância de eu regar uma planta com amor? Vocês já viram a diferença que isso faz? O irmão Jacó, na obra Voltei, psicografada pelo Chico, ele diz assim: os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem de algum modo as qualidades dos seres superiores que os cercam. E os irracionais da esfera carnal poderiam exibir outras condições de aprimoramento na posição de consciências iniciantes, se os homens adotassem atitude mental mais elevada perante a vida. A gente vê, né, que em outros orbes, em outros mundos, né, as relações com os animais são diferentes. Na Revista Espírita mesmo a gente tem relatos disso. Então, todo o planeta responde à forma como a gente lida com eles, nas pequenas coisas. Na plantinha que cresce, né? No animalzinho que eu resgato. Tudo reage melhor ao amor. Então, nós somos responsáveis. Porque está pegando fogo lá não sei aonde, eu não tenho nada com isso, eu nem moro perto. Será
que não tem nada com isso mesmo? Será que a gente não tem o que fazer? Será que nem o lixo, nem cuidar do meu lixo vai fazer alguma diferença para o planeta? Será que se cada um de nós começar a ver com amorosidade a criação de Deus, será que não muda alguma coisa? Na Revista Espírita, em julho de 1860, a gente lê que nos animais o progresso se realiza pela educação que recebem do homem e não por si mesmos. Abandonado ao estado selvagem, o animal retoma o tipo que tinha. Submetido ao homem, aperfeiçoa-se. E na obra Alvorada do Reino, psicografia de Chico pelo Emmanuel, ele nos diz que para o homem, o anjo é o gênio que representa a providência divina, para nós. Para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. Então, ele fez uma comparação do que a gente vê, de como a gente vê os nossos anjos de guarda, né, para como os animais nos veem. Que tipo de anjo de guarda a gente está sendo para esses nossos irmãos menores, para esse planeta, né, que a gente está? Que tipo de valor a gente está dando para os animais? Tantas vezes a gente se pergunta assim, tem bicho que é melhor que gente, né? Meu Deus, não é possível, isso está invertido. Será que os animais amam? E aí eu pergunto a vocês, será que os homens amam? Será que a humanidade ama? Vamos assistir um vídeo que o Diogo vai colocar aí. É 1 minutinho, não demora nem 2 minutos. Só para fechar essa reflexão aí. Se a gente já ama, se os animais são capazes de amar, para a gente ir se situando para o final da nossa explanação. Diogo, você está aí? Voltei? Sim? Então, vamos lá. Então, meus amigos, para quem não entendeu, depois volta aí e dá uma olhadinha de novo nesse vídeo, para você ver que ele vem de trás para frente, né? E aí a gente para e pergunta, meu Deus, quem é que está precisando aprender sobre amor aí nesse estudo? Quem? Para a gente ir chegando no final da explanação, eu vou citar o livro A Gênese da Alma, de Caio Barchutel, em que ele diz assim, que a alma do animal, ao receber dos homens uma boa educação, aprimora o intelecto e avança. Ao receber dos homens o amor, supera instintos e atos inconscientes, ampliando sua compreensão e seu raciocínio. É dessa forma que prossegue em seu caminhar na rota do progresso que não cessa. Então, com que cara que a gente vai
pedir a Deus, aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, aos espíritos superiores que olhem por nós, que tenham misericórdia de nós. Se a gente não consegue ser para com os outros seres da criação, esse espírito mais evoluído, este irmão mais velho que protege, que defende, que faz a sua parte. Eu sei que hoje eu li talvez mais do que eu tenha falado, mas vou terminar lendo mais um pouquinho, porque vamos terminar pensando nele, que nos inspirou o estudo dessa noite, que é o nosso queridíssimo Francisco de Assis, essa alma iluminada, e deixou aí um legado, né, para todos nós. Eu vou fazer uma pequena declamação, porque é praticamente um poema, né, do item 21 desse livro, Francisco, o Sol de Assis, que é do Divaldo e do César Braga Said. E ele diz assim: parece que foi ontem, ao cair da tarde, quando o sol se punha vagarosamente sobre o Monte Subásio, que o vimos pela primeira vez e ele cantava. Cantava como uma cotovia contente ao amanhecer, anunciando um novo dia com luz e calor a serem distribuídos com fartura para todas as criaturas viventes. Cantava como quando conhecemos em plena juventude, entoando as belas canções de amor vindas da Provença, cantando-nos com o seu romantismo, sua pureza e doçura cavalheiresca. Parece que foi ontem que aquele homem, com alma de criança e coração de menino, andava descalço pelos campos e plantações, conversando com os pássaros e as borboletas, as andorinhas e os insetos, dialogando com seus irmãos menores sobre o amor de Deus, que a todos sustenta. Do amor que faz as flores crescerem nos prados, as árvores robustas e frágeis oferecerem sombras e frutos, as abelhas produzirem o mel e fecundarem novas flores, multiplicando os matizes da natureza em festa. Parece que foi ontem que o vimos em plena praça, despindo-se das roupas compradas por seu pai, quando este insistia para que ele lhe restituísse tudo quanto houvera dado aos pobres, doentes e leprosos, em sua ausência e sem o seu consentimento. Sem hesitar, deu-lhes as roupas do corpo num atestado vivo de que nada possuía e nada de material desejava, porquanto só almejava viver à semelhança do seu mestre inesquecível. Parece que foi ontem que o vimos convivendo com os leprosos, vencendo toda a repulsa que um dia, ainda imaturo, veio a sentir por aqueles repudiados, marcados e excluídos pela sociedade. Sabe, parece que foi ontem que aquele homem franzino, mais parecido com um menino, pregava para os peixes e para os pássaros, para as formigas e abelhas, acariciando flores e ervas daninhas, afagando animais domésticos e selvagens com uma mansuetude só vista antes no poeta galileu. Sua grande realização era poder cuidar de todos com esmero e dedicação, abraçando, beijando, repartindo seu carinho, sua amizade, seu pão, pois todos eram seus irmãos e membros desta grande família universal. Ah, parece que foi ontem que este trovador do Evangelho nos olhou com lágrima nos olhos, um sorriso nos lábios, e se despediu rumo aos altos cimos da vida celeste, ao encontro do seu grande e verdadeiro amor, que foi e continua sendo Jesus. Parece que foi hoje, agora, há poucos instantes, que o reencontramos numa esquina de uma grande metrópole ou numa rua de qualquer cidade do interior, mãos estendidas, corpo esquálido, suplicando uma esmola, um pedaço de pão, um pouco de atenção e de calor humano, a fim de tudo distribuir com aqueles que nada possuem, sem cultivar qualquer preocupação com o dia de amanhã. Francisco,
Que alegria saber que renunciou ao céu para vir ao nosso encontro, apiedado das nossas fraquezas e limitações. Que júbilo nos invade saber que podemos continuar contando com o seu estímulo, a fim de bendizermos o sol e a chuva, a noite e o dia, a dor e a alegria, o fogo e a água, o que se perde e o que se ganha, aquilo que chega e o que parte de nossas vidas. Só um amigo verdadeiro renunciaria ao céu para estar junto daqueles companheiros que ainda não conquistaram em si o paraíso a todos destinado. Parece que foi ontem, mas é hoje. Francisco certamente está conosco. E para a gente embalar a nossa noite, eu vou cantar a musiquinha que eu fiz, minha autoria, para as minhas filhas, quando eu não sabia o que fazer para elas dormirem. E numa inspiração me veio essa canção, que diz assim: olha, o irmão sol já foi, olha a irmã lua lá, é um convite do céu pra gente descansar. Pobrezinho de Assis, guarda então os sonhos meus, ensina-me a ser contigo um fiel servo de Deus. Agradeço a todos a atenção desta noite e que Francisco esteja com todos nós, Jesus e toda a espiritualidade amiga possa estar presente em cada lar em que essa corrente do bem pôde chegar nessa noite. Que assim seja, paz e bem. Dora querida, que coisa mais linda! Com certeza você estava ali sendo inspirada pela espiritualidade, por Francisco, para poder canalizar essa letra tão linda. Alguém já colocou a harmonia para você? Não. Não? Então eu vou pedir aos músicos do Lar Francisco para colocar, pode ser? Oh, que presente! Que coisa boa! Eu vou pedir aos filhos de Francisco para poder colocar a harmonia aí para você. E aí eles podem também cantar, né? Tocar para seus filhos, o Marcelo e a Tamara, que sempre estão fazendo aí a ambientação da casa, tocar para a Valentina, e os outros filhos de Francisco poderem também passar para as suas crianças. Que lindo! Dora, eu sou apaixonada pela sua fala, eu sou encantada, eu acho você tão cuticute, tão lindinha, eu acho você é fofinha como o Francisco. De longe é uma fofura, menina. Eu sou igual os bichinhos, sabe? De vez em quando a gente arranha um pouquinho, mas a gente segue. Dora, teve um comentário na nossa página, foi a Fabi Souza, ela disse assim: eu perdi a minha cachorrinha de 15 anos há uns meses. Minha filha viu duas para a adoção. Aí o coração bateu e adotamos as duas irmãs. E todos da casa têm reparado que uma delas tem todo o jeito da que partiu. É impressionante. Isso me fez lembrar aquela passagem de Chico com a cachorrinha dele. Não é? Qual era o nome da cachorrinha? Boneca. Oi? Boneca. Boneca. Né? Que boneca volta, né, rapidinho no corpo de uma outra cachorrinha, ele logo identifica. E eu tinha um gato, chamava Miguelito, e esse gato era muito apegado a mim, muito apegado a mim. E foi num momento assim, que eu estava com a minha saúde muito debilitada, eu fui para fazer uma cirurgia,
Miguelito, quando eu voltei da cirurgia, ele desenvolveu uma leucemia. E ele foi diagnosticado no dia de Francisco de Assis com a leucemia. E aí eu só pude entregar nas mãos desse espírito amigo, esse meu querido companheiro. E a veterinária, que eu vou mandar um beijo, Verônica, que eu a chamo de Vet Angel, porque ela é, para mim, maravilhosa, sempre cuidou dos meus gatos. E ela ia lá em casa cuidar do Miguelito, fazia poção, fazia acupuntura, e ela falava assim: Cris, você não vai aguentar, é muito sofrimento. E aí eu dava passe, oração. Um mês depois, dias depois, Miguelito desencarna. Chega o período do desencarne dele. E eu chamei alguns amigos íntimos para poder fazer um culto lá em casa, para prepararmos Miguelito para o desencarne. E aí teve gente que falou assim: você é doida? Fazer um culto para um gato, para um animal? Eu falei assim: mas Francisco fala que eles são nossos irmãos menores. Por que não fazer um culto? E o culto foi uma coisa emocionante que marcou a todos. Miguelito, ele estava assim, desfalecido. Ele ia desencarnar no dia seguinte. Ele estava desfalecido, embrulhadinho, no edredom no meu colo. E quando a gente estava cantando a oração de São Francisco no final do culto, ele levanta sua cabecinha e olha um por um nos olhos. Não tinha como não se emocionar. Não tinha. E aí eu olhei à frente e se fez aquela imagem espiritual de amigos franciscanos e vários animaizinhos ali já esperando por Miguelito. No dia seguinte, Miguelito já não levantava mais, já em processo de desencarne. Colocamos só a Ave Maria e eu li o Evangelho, agradeci a ele por ele ter me escolhido, porque ele me escolheu. Eu resgatei. Parece que tivemos algum probleminha técnico na conexão da Cris, e seguindo aí, eu já estava aqui com o olho lacrimejando, né? Parece que caiu para dizer assim também: Dora, para, não vai chorar aqui na apresentação. Mas a gente sabe, né, que a gente deve um respeito a esses nossos irmãos menores. E é claro que essa coisa do passe gera muitas dúvidas, porque a gente sabe que o corpinho deles, né, o perispírito ali, ainda em desenvolvimento, é diferente do nosso. Mas é lógico que se a gente fizer as nossas orações, a gente tem um amparo da espiritualidade que trabalha nesse sentido e que com certeza vai prestar o auxílio tanto para os nossos amiguinhos, né, animais, como para o nosso coração, que também sente, também fica muito saudoso. Eu ouvindo a Christian contar do desencarne desse gatinho dela, eu conheço algumas pessoas que dizem assim: eu não quero mais nenhum bichinho. Eu já tive, mas me deu muito trabalho, muito gasto, fiquei muito mal quando esse bichinho partiu, eu sofri muito e eu não quero passar por isso de novo. Eu não sei se isso é uma situação que alguém aqui que esteja ouvindo, porventura, se encaixe. Mas fica a reflexão, sabe? Esses nossos animaizinhos, a gente sabe que o período deles aqui, ele é mais curto do que o nosso. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, essa fé de entender que é um processo que eles vão passar e que o nosso auxílio para eles ali vai ser importante. E quando a gente se fecha
e dizer assim, não quero mais nenhum, porque eu não quero sofrer isso de novo, é um tanto egoísta da nossa parte, né? Tantos animaizinhos precisam de um lar, tantos podem estar aí nesse dia em que, aqui pela nossa vida hoje está chuvoso, né? Quantos podem estar aí na chuva e às vezes a gente se fecha com medo de sofrer? Como que a gente pode, né, se comportar às vezes dessa forma sem se dar conta? Então a gente deve um respeito muito grande a eles. E se eu não posso, agora eu não posso, não tenho condição, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho. Porque também não dá para você só simplesmente trazer todos eles para dentro de casa, né? Mas o que eu posso fazer por eles? Qual é o meu papel nisso, né? Será que eu só posso ajudar se eu adotar um cachorrinho ou um gatinho? Será que só assim eu vou poder ajudar? De forma alguma. Quando a gente ajuda, né, ao meio ambiente, quando a gente começa a melhorar os nossos hábitos, até de alimentação. Eu passei bons anos sem consumir carne. Depois da maternidade, eu voltei, mas assim, não é um hábito que eu morro de amores. Vamos tentar diminuir um cadinho, vamos apreciar aí uma segunda sem carne. Vamos, sei lá, vamos separar o lixo da nossa casa para diminuir a poluição, porque se a gente cuidar do nosso planeta, a gente vai preservar também a nossa fauna, né? Alguém colocou uma pergunta aqui, mas eu não consegui ler. Se o Diogo quiser colocar de novo. Gente, se eu não souber responder, eu vou dizer, não sei. Mas se quiser perguntar e eu conseguir direcionar aí algum esclarecimento... Nós passamos pela fieira, né, pelo reino animal. Mas aí, não é assim. Dora, eu fui uma barata. Então, o princípio espiritual, inteligente, né, que começou lá atrás, estagiou, né, nos diversos reinos. A gente estuda isso na doutrina espírita. Mas não é assim de uma hora para outra. A gente fala até do tal do elo perdido, né? Em quando que se dá essa transição para o reino nominal? Há muitas coisas ainda que não nos é dado saber por uma questão da gente não ter ainda a base para compreender. Mas a gente sabe que os animais não são seres à parte na criação. Eles provêm daquela tríade, lembra que eu falei lá no início? Deus, Espírito e Matéria. Eles foram ali criados, né, simples, ignorantes, como nós, só que é um progresso lento e gradativo. Assim como nós não vamos dormir hoje, desencarnar, e amanhã já sermos espíritos puros, angélicos, crísticos. Não, ainda tem um caminho longo pela frente, e bota longo nisso. Mas assim como um dia todos nós seremos anjos, certamente, todos os seres que Deus continua criando, né, são criados para o mesmo fim. Os animais não estão aí só para nosso bel prazer. E a gente já vem mudando um pouco esse olhar. Dora, mas parece que tudo só piora. Não, já vem mudando, né? Hoje em dia já não soa tão bem quando a gente lembra do circo que escravizava os animais, né? Hoje em dia é proibido. Né? Aquelas fotos das pessoas, a Argentina tem muito isso, as pessoas vão tirar foto com os animais dopados, achando a coisa mais linda do mundo, mas o bichinho está dopado, ele não está no estado normal dele ali. Você acha que ele ia querer tirar uma selfie com você? Não ia querer. Então a gente ainda está amadurecendo isso, porque a gente ainda tem uma visão dos animais como se eles estivessem ali apenas, que Deus colocou ali só para agradar a gente. E não é isso. Eles estão na caminhada, né?
eles estão construindo a sua inteligência, como nós também não somos a inteligência suprema, e estão construindo o seu sentimento, o seu amor, como nós também não sabemos ter esse amor do Cristo, né? Nós também estamos engatinhando da mesma forma. Enrolei, mas acho que deu uma respondida. Dora, querida, voltei agora pelo celular, o computador deu um pico de luz aqui, e aí parou tudo. Dora, te agradeço muito por ter segurado aí também a corrente do bem, e eu peço a você agora as suas considerações finais, para podermos encerrar esse encontro de hoje. Então é isso, as minhas considerações finais é que nós somos co-criadores, nós temos aí uma responsabilidade imensa em nossas mãos, com tudo que a gente tem em volta da gente, né? E que não é porque a gente ainda não aprendeu a amar o nosso semelhante que a gente tem que ignorar todo o restante da criação. Vamos exercitar o amor em todas as coisas, né? Em toda oportunidade. Vamos exercitar a gratidão quando a chuva cai, quando o sol brilha, porque nada disso está aqui ao acaso, nada, nem uma folhinha da natureza está aqui ao acaso. Deus é perfeito em tudo que faz, Ele foi perfeito quando criou a cada um de nós, e nós devemos fazer jus a esse merecimento de habitarmos esse planeta lindo, tudo de bom, que a gente possa voltar numa terra ainda melhor. Que não sejamos egoístas, porque a gente não pode pensar assim, mas para quê? Daqui a pouco eu morro, fica tudo aí. Eu pretendo voltar para a Terra, né? Então, que planeta eu quero para minha nova infância, quando eu retornar? É isso. Dora, gratidão, querida, por mais uma vez estar conosco, e eu convido a todos vocês que estão aí nos acompanhando para poderem seguir o Café com o Evangelho, que está lá no Instagram, tem no YouTube, para vocês poderem acompanhar essa fofa, que está com Turra, que está com Guilherme, e é a turma do café, não é? Isso. Turma do café. E tem sempre convidados, toda manhã. Eu não sei quem é Dora. Guilherme, não, mas deve ser algum espírito desencarnado que está com a gente. Vamos embora, Guilherme. Não é Guilherme, não? Não. Henrique. É meu marido. Henrique. Gente, desculpa, Henrique. Sem problema. Na verdade, a turma do café somos nós quatro, mas somos quase 70 e poucas pessoas, né? Porque o café, o barato do café é o chat, onde todo mundo participa, né? Se fosse só nós quatro, não ia ter graça nenhuma. Então, o café é uma grande família. Sejam bem-vindos. Dora, quando você estava fazendo suas considerações finais, veio aqui, ó, alguém soprou. Pede a ela para fazer a prece final. Hoje a prece tem que ser dela. Então, como eu sou obediente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, por favor, faça a nossa prece hoje, a nossa prece de encerramento. Com alegria. Vamos lá. Vamos encerrar essa corrente do bem, desejando que o nosso coração permaneça conectado nessa corrente que continua. Fisicamente, às vezes a gente não consegue visualizar, mas quando a gente permite se olhar para dentro, buscar dentro de nós percebemos o quanto somos imensamente amados, amparados e acolhidos. Que cada lar nessa noite, em que essas reflexões conseguiram ser partilhadas, possam seguir com Francisco e a pleiade de espíritos de luz a inspirar, a fazer brotar e emergir esse coração franciscano em cada um de nós.
que Jesus, nosso excelso amigo, companheiro, nosso guia e modelo, seja a luz a nos orientar nessa caminhada, que o nosso planeta possa ser envolvido nessas vibrações que agora nós nos alimentamos e damos como alimento. Que a nossa prece, quando nada pudermos oferecer, seja o bálsamo a levar o alimento espiritual para toda a criação. Assim, agradecemos mais uma vez esse encontro e essa oportunidade, na certeza de que seguiremos juntos, agora e sempre. Que assim seja, e assim será. Graças a Deus. Gratidão, minha querida, por ter estado conosco. Um beijo nas meninas. No Henrique, desculpa. E até breve, querida. E a vocês que nos acompanharam, que Francisco de Assis os abençoe, os fortaleça, também os seus animaizinhos. Na próxima quarta estaremos aqui novamente. Paz e bem a todos.